Receber com atenção, com carinho, nosso bispo Volney para ministrar a palavra de Deus. Amém? Boa noite, queridos. Beth não veio, então reforço veio. Minhas 4 irmãs estão aí. Na verdade, tenho 6 irmãs e 2 irmãos. A família é grande, né? Eu sou o caçulinha. Eu sou o raspinha de tacho da turma. E é um prazer ter minhas irmãs comigo aqui. E um prazer muito grande também estar com você mais uma vez. E eu quero, desde já, ler a palavra com você, ministrar a palavra para você. Meu coração estava assim, fervendo, fervilhando, em pensar que estaria aqui, preparando uma palavra para pregar aqui, num assunto sobre jovens filhos na casa do Pai. Isso alegrou muito o meu coração. Eu quero ler com você um texto que está em Provérbios, capítulo 4. É um texto que, na verdade, se lêssemos esse texto em relação aos jovens, já teríamos um excelente aconselhamento. Talvez eu não consiga transmitir com clareza o que esse texto realmente tem para nós. Provérbios 4. Encontrou? A palavra diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuís. Adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera
a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não inclines nem para a direita, não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Pai, a tua palavra tão clara, tão límpida, tão cristalina. Nós queremos, Senhor, sorver esta palavra nesta noite. Queremos beber, Senhor, da fonte de vida que é a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, não seja apenas a letra, Senhor, lida, mas espírito e vida em nosso coração. Fala conosco, nos abençoa, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. O tema Filhos na Casa do Pai é motivo de alegria para muitos pais, né? Mas também de tristeza para muitos outros. Os que têm seus filhos servindo a Deus sentem-se aliviados e muito gratos ao Senhor por isso. Em contrapartida, existem muitos pais chorando, clamando, crendo e esperando pela conversão ou retorno de seus filhos à presença de Deus. E nesta noite eu quero trazer esta palavra de consolo aos pais, uma palavra também aos filhos, e fico feliz em ver tantos jovens aqui, jovens de 20 anos, jovens de 30 anos, jovens de 40 anos, jovens de 50 anos. Eu completei 50 anos no mês passado, 50 anos de idade, como o tempo passa. A verdade é que existem 3 situações as quais podem estar envolvidas o jovem ou nossos filhos. Existe o filho que está afastado da igreja, o jovem que ainda não conhece o Senhor Jesus, vive segundo o seu próprio coração, o seu próprio caminho, suas próprias decisões, sem conhecer a salvação, sem conhecer a vida eterna. Muitas vezes os pais se convertem, eles não. E dentro do mesmo contexto estão os filhos que um dia estiveram na igreja, que cresceram na igreja, escolinha dominical ou geração vida, participando de todas as classes, e na adolescência, o início da idade adulta, esses filhos foram embora. Esses filhos deixaram o evangelho, esses filhos se desviaram. E aí começa uma dor muito grande para os seus pais, porque acompanharam seu filho no começo, naquela tenra idade, e agora vem os jovens fazerem coisas que entristecem seus corações. Existe também outro tipo de filhos, outra situação em que o filho pode estar. Existe o filho que está na igreja ou na casa do pai, que é a igreja, mas está longe do pai. Esses jovens, eles frequentam uma igreja, eles vêm aos cultos da igreja, professam uma fé, mas vivem como se Deus não existisse. E não são só jovens, mas adultos também. Professam uma fé, mas não vivem a fé que dizem ter. Muitos jovens hoje dentro da igreja, eu não digo a igreja aqui de Caxias, mas eu digo a juventude de um modo geral, muitos deles estão tendo uma vida promíscua, uma vida onde a igreja é apenas uma fachada. Aqui dentro da igreja, ou dentro de suas igrejas, vamos dizer assim, eles conseguem manter lá uma aparência, uma máscara, mas fora
do ambiente religioso ou do ambiente da igreja, eles vivem uma vida completamente contrária àquilo que Deus deseja para ele. E isso tem assim crescido muito. Antes os pais ficavam preocupados com os filhos fora. Hoje os pais também ficam preocupados, mesmo com o filho na igreja, por causa do seu comportamento fora dela. Alguns pais sabem e lutam. Outros pais não sabem, são enganados. Seus filhos conseguem ludibriar os seus pais e vivem uma vida dupla. Por que que os filhos se afastam de Deus? Por quê? Antes eu quero falar do outro tipo de filho que nós podemos ter. É o filho que está na casa do Pai, ou seja, na presença de Deus. Estar na casa do Pai significa estar na presença de Deus. Há um salmo bastante conhecido, que é o Salmo 91, ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor ou ao Senhor: és meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Neste mesmo salmo, ele diz: fizeste do Altíssimo a sua morada. A minha oração é que nós tenhamos jovens que vivem na presença de Deus, não só jovens, mas adultos também. O Salmo 84 diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, os teus altares, Senhor dos exércitos. É o filho que vive na presença de Deus. Estar na casa do Pai, no contexto que eu estou dizendo nesta noite, significa um relacionamento com Deus, um desenvolvimento de um relacionamento com Deus. E esse é o nosso alvo, essa é a nossa oração nesta noite, para que Deus toque em corações e para que jovens estejam na casa do Pai, ou seja, realmente na presença de Deus. Por que que o jovem se desvia? De todo esse provérbio que nós lemos aqui, um texto tão rico, com tantas coisas, nós percebemos que o âmago deste provérbio está exatamente no versículo 23. O versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E essa palavra guardar significa preservar, conservar, resguardar, ou seja, resguarda o seu coração. O coração fala do nosso interior, da essência, das nossas motivações. Desse coração ou do nosso interior, da nossa essência, procedem as fontes da vida. Ou seja, nós vamos agir, vamos interagir conforme aquilo que está no nosso coração. Ou seja, nós expressamos o que está na nossa essência. Ou seja, o nosso coração ele é um depósito. É um depósito onde nós vamos absorvendo o que é bom ou o que não é bom. Quando nós juntamos lixo na nossa casa, o lixeiro passa e nós não botamos ele para fora, ficamos mais um dia e mais um dia, daqui a pouquinho fica insuportável viver com aquele lixo ali. E quando o nosso coração começa a absorver coisas que são ruins para nós, nós vamos começando
a expressar depois aquilo que está dentro de nós. Nós vemos aqui no texto, depois do coração, ele vai mostrar como é que o nosso coração recebe coisas. Ele vai falar dos olhos, o tempo inteiro ele fala dos ouvidos, ele fala sobre os pés, para onde vai, os lugares onde vão os seus pés. O coração vai se enchendo de lixo, nós vamos começando a ouvir e a falar, e vamos começar a ir para caminhos que Deus não se agrada. E isso também pode acontecer virtualmente. Hoje a pessoa, para fazer as coisas erradas, ele não precisa mais sair de casa. Virtualmente ele tem um leque de coisas que pode levá-lo para longe da presença de Deus, para longe da casa do Pai. E aí essa essência vai se transformando em expressão. Há um profissional de saúde que diz o seguinte, que os nossos filhos eles têm uma mochila em que eles vão colocando nela tudo que nós ensinamos. Quando chega do junior para adolescente, ele começa a ter muitas outras informações e começam a escolher aquilo que eles querem e o que eles não querem, e começam a trocar o que nós colocamos ali e colocar outras coisas. E quando esse jovem, ainda na adolescência, começa a se entupir de coisas que não agradam a Deus, seu coração vai ficando fechado para Deus, e em pouco tempo ele estará expressando aquilo que ele recebeu. O provérbio diz que prevenir é melhor do que remediar. E essa prevenção está em absorver algumas coisas e rejeitar outras coisas. Está em aceitar algumas coisas e recusar outras coisas. Está em abraçar algumas coisas e afastar-se de alguma coisa. E ele é muito claro em fazer essa divisão. E nessa prevenção, ele vai dizer para nós que a maior prevenção que existe para se manter na presença de Deus é a sabedoria de Deus. O que nós mais precisamos para viver no mundo de hoje é a sabedoria de Deus. Precisamos de sabedoria para tudo nesta vida. Eu, na minha juventude, vivi na presença de Deus. É um período difícil, tanto a adolescência quanto a juventude. Não é fácil, mas a palavra de Deus nos dá a instrução para vivermos na presença de Deus, não importando qual a nossa idade. Nós vemos aqui, do versículo 7 ao versículo 10, vai nos mostrar o ponto que nós devemos abraçar, acolher. Ele diz, o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Ele manda adquirir a sabedoria. Versículo 8, ele fala estima. Ele manda adquirir, estimar. Depois ele fala abrace a sabedoria. No versículo 8 mesmo, abrace a sabedoria. E ele diz mais no versículo 10, ande nos seus caminhos. No versículo 11, ande nos seus caminhos. Então, a sabedoria de Deus, ela vai tratar o pecado como pecado. O pecado não vai ser um problema. O pecado não vai ser uma fraqueza. O pecado vai ser tratado como pecado. A sabedoria de Deus não torna relativo o que é absoluto. Na sabedoria de Deus, o que é absoluto, o que é relativo é relativo. No mundo em que tudo é relativo, tudo é uma questão de ponto de vista, algumas coisas a sabedoria de Deus vai mostrar que são
inegociáveis. Princípios não se pode negociar. Pureza é inegociável, santidade é inegociável, fidelidade é inegociável. Essas coisas não podem ser consideradas relativas. Quando começamos a considerar essas coisas relativas, vamos nos afastar da presença de Deus. E o grande problema hoje do meio evangélico é exatamente esse. Os absolutos estão sendo trocados. Os absolutos estão sendo considerados relativos. E então, muitas pessoas estão na igreja, mas estão longe da presença de Deus. Semear para a sabedoria de Deus, vai trazer excelente fruto para quem o faz. Versículo de 6 até o versículo 12, nós vemos o fruto de abraçarmos a sabedoria de Deus. Versículo 6, ele diz: não desampare a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. E quando a gente vai destrinchando esse texto, nós vamos ver no versículo 9, no versículo 8, estima-la e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória. Aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da sua vida, longevidade, e ela também te guardará do tropeço. Versículo 12, andando por elas não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Abraçar a sabedoria de Deus, abraçar o que Deus diz, a despeito de todas as outras vozes, é manter-se na casa do Pai, na presença de Deus. Aquele que ama a Deus deve amar o que Ele ama e odiar o que Deus odeia. Demonstramos que amamos a Deus quando amamos o que Ele ama e odiamos o que Ele odeia. O outro lado, o que devemos rejeitar, também está nesse provérbio. A Bíblia diz que a sabedoria ela consiste em aborrecer o mal. E nós vemos aqui no versículo 14: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passe de largo. Então a sabedoria, ela consiste em desviar-se do mal. Se eu sei que uma situação vai fazer com que eu saia da presença de Deus, eu devo ir para o outro lado. Eu não posso andar na corda bamba, eu não posso pagar para ver. Evitar. Versículo 19, nós vemos, o caminho dos perversos é como a escuridão, eles nem sabem em que tropeçam. Ou seja, quando nós começamos a trilhar essa vereda, a gente fica sem noção, sem nem saber por onde estamos pisando e como estamos fazendo as coisas erradas que fazemos. Ah, mas não tem mais jeito. Tem. Talvez você esteja aqui nesta noite, meu jovem ou adulto. Está, talvez na igreja, mas está longe da comunhão com Deus. Quando você pensa na sua vida, a maneira como tem vivido, como tem atuado, você chega à conclusão
chega à conclusão de que está longe de Deus, de que o contrário do que o provérbio diz está acontecendo na sua vida. Você que percebe que isso acontece na sua vida, eu falo para você, Jesus é poderoso para mudar a sua vida. Você precisa despertar e se aproximar de Deus. Dizer, olha, eu não quero viver uma vida apenas de um religioso. Eu quero a presença de Deus. Jesus é poderoso para limpar tudo isso tudo com seu poderoso sangue. Arrependa-se. Confesse. Faça um pacto com Deus nesta noite. Saia disso. É só você dizer, Jesus, olha, eu quero sair daqui. Eu não quero viver essa vida. Talvez você, pai e mãe, esteja sofrendo por seu filho que está nessa situação. Quantos jovens que serviam a Deus e hoje estão nas drogas, e hoje estão por caminhos completamente tortuosos. Isso causa muita dor. Eu acompanho muitas famílias que sofrem com isso. Eu tenho uma palavra para você, pai, mãe, cujo filho está longe de Deus, já viveu na presença de Deus, mas hoje não está mais. Você que tem filhos envolvidos com coisas completamente contrárias à vontade de Deus, que só vão trazer prejuízo para a sua saúde. Eu digo para você, pai e mãe, não perca a esperança. Não perca a esperança. Conselho para você, pai e mãe, primeiro, ame. Ame seu filho. Não importa a situação que ele esteja vivendo hoje, ame seu filho. E dentro desse contexto de amor, fale para o seu filho e sua filha palavras abençoadoras. Fale palavras abençoadoras. Lá na igreja tem uma irmã, filha dela levada, então ela sempre diz, não, mas aquela abençoada fez isso, isso, isso. Aquela abençoada, aquela abençoada, aquela abençoada, aquela abençoada, fez isso de errado, aquela abençoada, mas a palavra sempre é aquela abençoada. Ela não sabe que é abençoada, mas ela é abençoada. Em um dado momento, sua filha despertou e voltou para o Senhor. Seu filho é abençoado. Ele não sabe disso, mas ele é abençoado. Não amaldiçoe seu filho se ele está no erro. Não deixe de corrigir, é claro, tem que corrigir, mas não amaldiçoe. Diga palavra de bênção para ele. Eu me lembro de certa mulher que o seu filho estava completamente envolvido com coisas erradas. E sempre que ele saía de casa, ela dizia, Deus te abençoe, meu filho, você é uma bênção, você é abençoado. E ele ficava irritado com aquilo que ela falava lá de cima, e a rua toda ouvia, e ele ia para baile funk. E ela falou, você é abençoado, oh, você é uma bênção, Deus vai te guardar. Ele, para mãe, para. E um dia, naquele baile, tiro comendo para lá e para cá, e naquele dia ela tinha dito, Deus vai te abençoar, vai guardar a sua vida, vai te preservar. E ele esbravejou, xingou um palavrão para ela. Ela, não importa não, meu filho, você é de Deus. E baile, come o tiro, e fica debaixo das coisas, aí consegue sair vivo daquela situação. Aí vai para casa e fala, mãe, eu não quero mais essa vida não. Eu sei que a senhora orou por mim e Deus realmente me guardou. Seu filho é abençoado. Eu sei que você chora por seu filho, talvez todas as noites. Talvez você ore por ele todas as noites e clama.
não deixe de clamar, porque Deus, Ele é fiel. Abençoe ele, abençoe sua filha, ame e deixe o resto, que Deus é fiel para cumprir. Ame seu filho. Eu tenho orado por jovens, eu tenho clamado por essa juventude. Eu tenho orado para que Deus realize um avivamento no coração dos jovens. Esse congresso que vamos ter agora, dia 26, eu falei com os pastores, ministre na vida dos jovens, ore por eles, acabar de pregar, chame à frente, ore, ministre, porque se há uma intenção ruim, maligna contra esses jovens, também tem uma excelente intenção de Deus em abençoá-los, em fazê-los jovens usados por Deus. Eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelos seus filhos nesta noite, eu quero orar por pessoas que estão ouvindo esta palavra e estão dizendo: poxa, meu filho está desviado, ele era da igreja, estava sempre comigo, ele vinha aos cultos aqui em outra igreja, ele foi crescendo, foi se perdendo, hoje está completamente afastado do caminho do Senhor. Eu quero te dar esse apoio em oração. Nós precisamos de aliados de oração pelos nossos filhos. O Desperta Débora é um trabalho incrível de oração pelos jovens. E nós temos, não só aqui em Caxias, mas em Parque Lafayette, em todas as igrejas, temos colhido fruto. Temos chorado bastante pelos nossos filhos, mas também temos vindo com feixe e com alegria no nosso coração. Não abandone seu filho. Não diga que ele é caso perdido, porque ele não é. Não existe caso perdido para Deus. Não diga que ele tem coração de pedra. Tudo bem, ele pode ter, mas o Senhor transforma o coração de pedra em coração de carne. Não abandone seu filho. Eu quero orar com você. Vamos fechar nossos olhos. Eu quero pedir a você não vai vir aqui à frente não, você só vai ficar de pé. Se você tem clamado por seu filho, que está fora da presença de Deus, ou está desviado, e você tem clamado, tem orado. Se você vive essa situação, fica de pé, eu quero orar por você, junto com a igreja. Sim, Jesus, sim, papai. Também quero orar por você, jovem, que está ouvindo esta palavra de Deus, esse conselho de Deus para você. E você quer nesta noite se reconciliar com o Senhor.